Aula 1. Maravilhas da natureza. Ei, Ana, tem andado muito ao ar livre ultimamente. Sabes disso? Estive amando o tempo todo que tenho passado na natureza. Isso é fantástico. Que tipo de atividades ao ar livre tem feito? Oh, um pouco de tudo: caminhadas, observação de aves, até alguma jardinagem. Jardinagem, hein? Isso deve ser realmente gratificante. É, há algo tão fundamentado em pôr as mãos no solo. Posso imaginar. E quanto às caminhadas e observação de aves? Também foram maravilhosas. É tão pacífico e rejuvenescedor. Aposto. Estar imerso na natureza deve realmente alimentar a sua alma. Absolutamente. Lembra-me como Darwin era tão fascinado pelo mundo natural. Sim, lembro-me de saber disso. Não ficou cativado por tudo isso durante os seus dias de universidade. Exatamente. Estava constantemente a explorar e a observar as maravilhas da natureza. Isso é tão fixe. Percebo porque é que seria infinitamente intrigante. Definitivamente. Há tanta coisa para descobrir e apreciar por aí. Preciso mesmo de voltar a passar mais tempo ao ar livre. Parece tão gratificante. Aula 2. Tesouros antigos. Ei, Ana, tem feito alguma caça a antiguidades ultimamente? Sabes disso? Tenho andado a percorrer mercados de pulgas e vendas de imóveis. Isso é tão fixe. Que tipo de tesouros tem encontrado? Todo tipo de coisas fantásticas, mobiliário vintage, fotografias antigas, até alguns livros antigos fixe. Livros, hein? Deve ser fascinante descobrir isso. Definitivamente. É como possuir um pedaço do passado e conectar-se com ele. Posso imaginar. A história por trás destes artigos antigos deve ser tão intrigante. Absolutamente. Cada item tem uma história para contar, se as paredes pudessem falar. É uma forma muito fixe de pensar nisso. Como se estivéssemos a descobrir histórias escondidas. Exatamente. É como ser um arqueólogo, mas para objetos do cotidiano. Isso é uma grande analogia. Aposto que torna a caça ainda mais emocionante. Definitivamente. A emoção da busca e a alegria da descoberta é viciante. Percebo porquê. Deve ser tão gratificante encontrar estas peças únicas. É mesmo. E a melhor parte é que não existem dois artigos antigos exatamente iguais. Essa é a beleza disso. Cada um é um tesouro único. Aula 3. Quips culinários. Ei, Ana, ouviste alguma boa citação de culinária ultimamente? Sabes disso? Tenho colecionado pedras preciosas de verdade. Oh, diga! Estou sempre à procura de sabedoria culinária divertida. O ingrediente secreto é sempre o amor. É um dos meus favoritos. Adoro isso.
É tão verdade que cozinhar com paixão faz realmente a diferença. Absolutamente. Aqui está outra. Cozinhar é como o amor, deve ser introduzido com abandono. Ah, eu gosto disso. Cozinhar sem hesitar. É assim que se faz. Exatamente. E aqui está mais uma. A única hora de comer alimentos dietéticos é enquanto esperas o bife cozinhar. Essa é uma citação que posso ficar atrás. Não poupe quando se trata de boa comida. Certo. A vida é demasiado curta para refeições sem asneiras e aborrecidas. Amém a isso. Então, onde posso encontrar mais destas divertidas citações culinárias? Há toneladas deles online, Pinterest, blogs de culinária, até mesmo apenas pesquisando cotações de culinária. Perfeito. Vou definitivamente ter de fazer algumas escavações. Tenho de expandir a minha sabedoria culinária. Com certeza. A inspiração culinária pode vir dos lugares mais estranhos. Vou beber até isso. Ou acho que vou cozinhar para isso. Mal posso esperar para começar a recolher o meu próprio conjunto de citações fantásticas. Lição 4. Ligações em rede. A Ana conseguiu recolher muitos cartões de visita na conferência. Aposte. Fiz tantas ligações excelentes. A minha carteira está praticamente a estourar. Bom. Networking é o nome do jogo nesses eventos, não é? Absolutamente. Tento sempre sair com pelo menos algumas pistas promissoras. Totalmente. Com que tipo de pessoas acabaste por falar? Bem, havia alguns parceiros em potencial com os quais estou muito entusiasmado. Conheci um designer gráfico incrível que talvez possa ajudar com o meu website. Oh, isso é fantástico. Tenho de amar quando esses encontros casuais se transformam em oportunidades reais. Definitivamente. Até troquei cartas com alguns concorrentes. É sempre bom ficar no radar um do outro, sabe? Movimento inteligente. A competição amigável pode ser muito valiosa. Exatamente. Além disso, nunca se sabe quando é que uma colaboração pode surgir no devir. Muito verdade. Recebe bons conselhos ou ideias das pessoas com quem conversou. Oh sim, toneladas. Ainda estou a processar tudo, mas havia muitas pepitas de sabedoria. Essa é a melhor parte. As conferências são como uma mina de ouro para novas ideias e perspectivas. Totalmente. Anotei um monte de notas para rever mais tarde. Mal posso esperar para usar um pouco desse conhecimento. Bom. Bem, ei, se alguma dessas novas ligações se transformar em algo grande, vais ter de me informar. Lição 5. O enigma do conforto. Ei, Ana, alguma vez experimentou usar um cobertor pesado? Um cobertor pesado. Não, não posso dizer que sim. O que é isso tudo? Oh, meu, são fantásticos. É como um cobertor grande e pesado que deveria ajudá-lo a relaxar e dormir melhor. Interessante. Ouvi falar deles, mas nunca usei um. Como é que funciona?
O peso é supostamente calmante e ajuda a reduzir a ansiedade. Aparentemente, estimula os receptores de toque de pressão profunda. Oh, isso soa muito bom. Tenho tido problemas para dormir ultimamente. Talvez devesse tentar. A sério, é uma virada de jogo. Comprei um há alguns meses e tem sido um salva-vidas total. Bom. Onde é que encontraste um? Acho que não os vi em lojas regulares. Pode encontrá-los online, com muitas marcas e pesos diferentes para escolher. É bom saber. Vou ter de investigar isso. Com que peso foi? Pego de 15 libras. Demorou um pouco para habituar-me no início, mas agora adoro. 15 libras, não é? Isso soa muito pesado. Alguma vez sentiu que está a ser sobrecarregado? Não, de todo. Na verdade, é super confortável. Parece que estás a ser abraçado gentilmente a noite toda. Ah, está bem, isso soa muito bom. Talvez eu tento de 10 libras para começar. Sim, provavelmente é uma boa ideia. Tem de ter facilidade na vida ponderada do cobertor, sabe? Aula 6. Delícias gastronómicas. Ei Ana, quer jantar esta noite? O jantar soa bem. Tem algum restaurante específico em mente? Na verdade, estava a pensar que podíamos experimentar aquele novo sítio que acabou de abrir o centro da cidade. Oh, aquele que tem recebido elogios críticas. Tenho vontade de verificar isso. Sim, exatamente. Ouvi dizer que a comida é incrível e o ambiente é super fixe. Doce, vamos fazer. Qual é o horário que funciona melhor para si? Estou livre depois das 19 horas. Que tal às 8 horas? Isso deveria dar-nos muito tempo para saborear a refeição. As 8 horas funcionam perfeitamente. Estou muito ansioso para experimentar este novo lugar. O mesmo aqui, vai ser ótimo. Vamos ser casuais ou vesti-lo um pouco. Eu diria que o casual é o caminho a percorrer. Mantenha-o frio e confortável, sabe? Sim, definitivamente. Não quero ser demasiado abafado para um novo restaurante, certo? Exatamente. Casual é então. Mal posso esperar para ver que tipo de cozinha eles têm. Eu também não. Ouvi dizer que é como uma fusão de estilos diferentes. Devia ser interessante. Oh, a comida de fusão é a minha favorita. Isto vai ser o meu beco. Fantástico. Fico feliz que esteja entusiasmado com isso. Vai ser uma noite divertida, com certeza. Lição 7. O chamado da natureza. Ei Ana, tem ido a algum bom parque nacional ultimamente? Sabem, tenho pretendido explorar alguns parques novos. Há alguma coisa que valha a pena conferir por aqui? Na verdade, existe. Há um chamado Green Valley sobre o qual ouvi falar muito bem. Vale Verde. Acho que não ouvi falar disso. Como é isso? Pelo que sei,
Tem alguns trilhos para caminhadas muito cênicos e belas paisagens naturais. Oh, isso soa bem no meu beco. Adoro sair na natureza. O mesmo aqui. Os trilhos devem ser perfeitos tanto para passeios casuais como caminhadas mais desafiadoras. Perfeito. É exatamente isso que procuro. É fácil chegar a partir da cidade. Sim, são apenas cerca de 45 minutos de carro, por isso é super acessível. Fantástico. Isso faz com que seja uma viagem de um dia ideal. Quando é que estariam livres para fazer o check-out? Que tal este fim de semana? O tempo deveria estar lindo. Parece-me bem. Estou livre tanto no sábado como no domingo, para que possamos ser flexíveis. Ótimo, vamos filmar para sábado então. Mal posso esperar para explorar os trilhos consigo. Eu também não, vai ser muito divertido. Vou trazer uns petiscos para a caminhada. Perfeito, vou arrumar-nos um pequeno piquenique. Vai ser uma aventura fantástica. Aula 8. Negociação de contratos. Bom dia, Ana. Já examinou o contrato do novo cliente? Tenho, e penso que deveríamos solicitar uma cláusula anual de revisão dos preços baseada na inflação. Bom pensamento. Isso ajudar-nos a proteger-nos contra o aumento dos custos a longo prazo. Exatamente. Acho que vão querer manter os preços fixos, mas devemos pressionar por isso. Com certeza. A inflação pode realmente corroer as nossas margens se não o levarmos em conta. Absolutamente. O que acha que seria um aumento percentual justo a cada ano? Eu diria que algo como 3 a 5% seria razoável para cobrir a inflação típica. Parece correto. Não demasiado alto para os assustar, mas o suficiente para nos manter rentáveis. Concordado. Deveríamos também tentar levá-los a concordar em proceder à sua revisão no início de cada ano. Boa chamada. Desta forma, podemos garantir que se mantenha em linha com a taxa de inflação efetiva. Sim, a flexibilidade é fundamental. Bloquear um aumento fixo pode acabar por nos prejudicar no final da linha. Definitivamente. Vou certificar-me de incluir isso nas revisões que enviarmos. Perfeito. Acha que deveríamos pedir mais alguma coisa no contrato? Talvez uma cláusula sobre renegociar se a inflação disparar inesperadamente. Oh, boa ideia! Isso poderia dar-nos uma saída se as coisas ficarem realmente loucas do ponto de vista econômico. Lição 9. Explorando o afundamento do Mar Morto. Ei, Ana, viu as últimas notícias sobre o Mar Morto? Não, o que está a acontecer com ele? Achei que o corpo de água era bastante estável. Aparentemente, continua a afundar a um ritmo alarmante, mais de 1 metro por ano. Uau! Isso é uma loucura! Não sabia que estava a cair tão rapidamente. O que está a causar isso? Bem, o principal culpado parece ser o desvio de água do Rio Jordão. Vejo, portanto, menos água que flui está a fazer o Mar Morto literalmente encolher.
Exatamente. E as previsões mostram que pode descer mais 400 metros antes de estabilizar. 400 metros. Isso é uma loucura. Será como um enorme sumidor nesse ponto. Não brinca. Já é o ponto mais baixo da Terra. Isso vai torná-lo ainda mais extremo. Inacreditável. Pergunto-me qual será o impacto ambiental, uma vez que continua a afundar. Sim, isso é uma grande preocupação. A linha costeira já está a recuar rapidamente. Certo, e isso está a perturbar o delicado ecossistema em torno do Mar Morto. Definitivamente. Além disso, todos os sumidores que se formam ao longo da costa são realmente perigosos. Absolutamente. Esta é uma crise que precisa de atenção urgente por parte das agências ambientais. Com certeza. É uma pena ver uma maravilha natural tão única a desaparecer assim. Aula 10. Debatendo os méritos dos julgamentos. Ei, Ana, posso ter a tua opinião sobre alguma coisa? O que acha dos julgamentos com júri versus julgamentos de bancada? É um tópico legal interessante. Em geral, prefiro julgamentos por júri. Penso que é mais justo ter um grupo de pares a decidir um caso. Sim, consigo ver o apelo disso. Um juiz é menos propenso a ser influenciado por emoções ou preconceitos, não acha? Isso é verdade, mas temo que um juiz possa estar demasiado desapegado do elemento humano de um caso. Bom ponto. Os júris podem trazer mais empatia e valores comunitários para o processo. Exatamente. E há algo a dizer sobre a sabedoria coletiva de um júri, em vez de um único juiz. Definitivamente. Embora eu acho que os julgamentos com júri também podem ser mais imprevisíveis e propensos a inconsistências. Isso é uma crítica justa. Os juízes são mais experientes e podem aplicar a lei de forma mais coerente. E a seleção do júri pode ser complicada. Nunca se sabe que preconceitos os jurados podem ter. Verdadeiro. Mas pelo menos com um júri, o peso da decisão não recai sobre os ombros de uma pessoa. Bom ponto. Partilhar essa responsabilidade entre 12 pessoas parece, de certa forma, mais justo. Absolutamente. E os julgamentos com júri dão ao público uma voz mais direta no processo judicial. Faz um argumento forte. Posso ver os méritos de ambas as abordagens. É uma tarefa difícil. De facto, é uma questão complexa sem uma resposta clara e correta. Estou curioso para ouvir a sua opinião. Bem, estou um pouco dividido. Posso ver a lógica por trás dos julgamentos do júri e dos julgamentos em bancada. Aula 11. Explorando o cenário gastronómico local. Bom dia, Ana. Já verificou algum dos novos restaurantes que abriram por aqui ultimamente? Sabem, ainda não tive a oportunidade de experimentar nenhum deles. Tem alguma recomendação? Ouvi dizer que a nova casa italiana na rua é muito boa. Aparentemente, fazem uma massa à carbonara assassina. Oh, isso soa delicioso. Estou sempre com vontade de alguma cozinha italiana autêntica. O mesmo aqui. E o novo restaurante de fusão a uns quarteirões. Estou curioso para ver que tipo de pratos de fusão eles têm.
Fusão, hein? Isso pode ser muito interessante. Sou um grande fã de experimentar combinações de alimentos novas e únicas. Definitivamente. Estou especialmente intrigado com a sua rumores de fusão de sabores tailandeses e mexicanos. Tailandeses e mexicanos. É um emparelhamento inesperado, mas aposto que funciona surpreendentemente bem. Certo. Estou ansioso para ver como eles conseguem isso. Notou outros pontos novos a aparecer? Agora que o mencionaram, ouvi dizer que há uma nova casa de sushi que acaba de abrir perto do parque. Sushi, hein? Isso pode ser uma boa mudança de ritmo em relação a toda a comida reconfortante mais pesada. Absolutamente. Às vezes, apenas anseia por aquele sabor limpo e refrescante de sushi de alta qualidade. Com certeza. E o cenário do parque seria uma ótima atmosfera para saborear um sushi. Definitivamente. Estou a acrescentar isso à minha lista de locais para experimentar em breve. E quanto a si? Algum outro lugar no seu radar? Deixa-me pensar. Ouvi dizer que há um novo gastropub que tem um bom burburinho. Lição 12. Aventuras em sala de aula. Muito bem, Ana. Pronta para mais um dia na escola? Aposte. Estou muito ansioso pela nossa lição de história esta tarde. Eu também. Acho sempre esse período tão envolvente. O que acha que vamos cobrir hoje? Boa pergunta. Talvez mergulhemos num novo capítulo sobre civilizações antigas. Oh, isso seria fascinante. Estou particularmente interessado em aprender mais sobre os impérios da Mesopotâmia. O mesmo aqui. E depois da história, temos aulas de ciências, certo? Absolutamente. Pergunto-me que experiência emocionante o nosso professor tem reservado para nós desta vez. Conhecer o nosso professor de ciências provavelmente envolverá algum tipo de reação explosiva. São sempre os mais divertidos. Provavelmente tens razão. Mas espero que não voltemos a acionar acidentalmente o alarme de incêndio. Oh, Deus! Vamos tentar evitar isso desta vez. Acho que os meus ouvidos não se recuperaram totalmente do último. Sim, foi um som de toque e tanto. Mas sabes o que estou realmente ansioso? O que é isso? Recesso. Mal posso esperar para ir lá e jogar bola com os rapazes. Oh, sim. Vou definitivamente aderir a esta altura. Já faz muito tempo que não tive um bom jogo de 4 quadrados. 4 quadrados, hein? Estás a trabalhar. Vou ter de levar o meu A-game para a quadra. Lição 13. Desordem orçamental. Ei, Ana, ouviu falar do novo aumento de preço para aquele evento a que queríamos ir? Não, quais são as notícias? Pensei que era suposto custar $20 por bilhete. Sim, bem, acabei de verificar e agora subiu para $25. Isso é um pouco mais alto do que eu esperava. Uau, a sério? $25 por bilhete. Isso é um grande salto no preço. Fala-me disso.
Não tenho a certeza se fiz um orçamento suficiente para isso. Acha que ainda devemos ir? Deixa-me dar uma olhada nas minhas finanças. Esperava mantê-la em torno de $20 por pessoa também. Sim, eu também. Não quero estalar muito do meu orçamento de entretenimento em apenas um evento, sabe? Absolutamente. Talvez pudéssemos ver se há algum desconto ou negócio que pudéssemos aproveitar. Boa ideia! Vou verificar o site do evento novamente para ver se existem opções de preços para estudantes ou antecipados. Maravilhoso! E se não conseguirmos encontrar uma maneira de poupar um pouco, talvez tenhamos de ficar de fora, tanto quanto eu adoraria ir. Sim, ouço-te. Por mais que eu estivesse ansioso por isso, $25 é um pouco íngreme para a minha carteira neste momento. Não brinca! Talvez possamos encontrar outra coisa para fazer que seja um pouco mais favorável ao orçamento. Definitivamente. Estou aberto a sugestões se tiver alguma ideia para um passeio divertido e acessível. Bem, vou pensar um pouco e voltar para ti. Vamos descobrir algo, tenho a certeza. Soa bem. Obrigado pela compreensão, Ana. Agradeço que tenha trabalhado comigo nisso. Lição 14. Produção ante. Bom dia, Ana. Sabe onde fica a secção de produtos nesta loja? Olá, John, acho que está aqui. Siga-me, viu quando entramos. Ótimo, obrigado. Preciso de colher algumas frutas frescas e vegetais para as minhas saladas esta semana. O mesmo aqui. Espero encontrar algumas boas ofertas em abacates e folhas verdes. Os abacates seriam perfeitos. Tenho desejado uma boa salada grande com muitas coberturas. Eu também. Pergunto-me se tem algum abacate maduro e acessível em stock. Vamos dar uma olha. Olha em volta à secção de produtos, tal como disseste. Maravilhoso. Vamos ver o que têm. Começa a navegar nas prateleiras. Oh, estes tomates parecem muito bonitos e suculentos. Acho que vou pegar alguns desses. Excelente escolha. E olhe para estes pimentões. Estão à venda. Ótimo, vou pegar alguns deles também. O que mais devemos acrescentar ao carrinho? Que tal algumas folhas verdes? Vejo que tem espinafres frescos e couve aqui. Perfeito. Esses seriam ótimos para as nossas saladas. Vamos sobrecarregar-nos disso também. Parece um plano. Isto está a ser uma mercearia realmente saudável. Definitivamente. Estou animado para chegar em casa e começar a preparar todos estes ingredientes frescos. Lição 15. Preferências de treino. Ei, Ana, tem um minuto para falar sobre as nossas rotinas de treino? Bom dia, John. Claro, fico feliz em discutir. O que é que te passa pela cabeça? Bem, estive a pensar em mudar a minha rotina de cardio. Estou a ficar um bocado aborrecido só de correr na esteira. Percebo isso.
Fazer a mesma coisa dia após dia pode ficar monótono. O que estava a considerar em vez disso? Estava a pensar em experimentar andar de bicicleta numa bicicleta estacionária. Ouvi dizer que é um ótimo treino de baixo impacto e trabalha diferentes grupos musculares. Isso é uma ótima ideia. O ciclismo é uma excelente maneira de mudar as coisas e desafiar o seu corpo de novas maneiras. Exatamente. Além disso, acho que é mais fácil ficar de joelhos em comparação com correr, o que tem me incomodado um pouco ultimamente. Absolutamente. O impacto reduzido do ciclismo pode ser muito benéfico, especialmente à medida que envelhecemos um pouco. Definitivamente. Já experimentou andar de bicicleta? O que achou disso? Sim, prefiro andar de bicicleta a correr a maior parte do tempo. Acho que é uma boa maneira de aumentar a minha frequência cardíaca sem tanto esforço nas minhas articulações. É bom saber. Acho que vou tentar então. Talvez possamos fazer algumas sessões juntos no ginásio. Adoraria isso. Podemos motivar uns aos outros e misturá-lo entre o ciclismo e os nossos outros treinos. Parece um plano. Vou procurar uma associação de bicicleta no ginásio e podemos coordenar um horário que funcione. Excelente! Estou animado para mudar a nossa rotina. A variedade é o tempero da vida quando se trata de fitness. Não podia estar mais de acordo. Obrigado pela conversa, Ana. Sinto-me inspirado a experimentar algo novo. Lição 16. O problema das piadas ofensivas. Ei, Ana, posso perguntar a sua opinião sobre uma coisa? Absolutamente. E aí? Bem, eu estava a falar com alguns amigos outro dia e um deles contou uma piada racista. Isso deixou-me muito desconfortável. Oh, isso é lamentável. As piadas racistas nunca são apropriadas, não importa quem seja o público. Eu sei, certo? Tentei dizer-lhe educadamente que não achava engraçado, mas ele apenas riu disso. Algumas pessoas podem ser muito insensíveis quando se trata desse tipo de coisa. As piadas que visam raça, género ou outras identidades são prejudiciais, mesmo que o caixa não signifique nenhum dano. Exatamente. E não são apenas piadas racistas. Tenho notado muitos dos meus amigos a contarem piadas que usam linguagem má ou fazem piada com grupos vulneráveis. Compreendo perfeitamente a sua preocupação. Usar calúrias ou zombar da identidade das pessoas nunca é bom, mesmo que seja apenas uma piada. Obrigado. Fico feliz que sinta o mesmo. Está a incomodar-me, mas não tinha certeza se estava a exagerar. De modo algum, tem toda a razão em ser incomodado por isso. Deveríamos estar todos mais atentos ao impacto que as nossas palavras podem ter, mesmo em boatos. Definitivamente. Vou tentar ter uma conversa aberta com os meus amigos sobre isso. Espero que percebam de onde venho. Essa é uma ótima abordagem. Abordá-lo com empatia e explicar porque é que esses tipos de piadas são prejudiciais é normalmente mais eficaz do que apenas dizer-lhes para pararem. Concordado. Prefiro ter uma discussão ponderada do que simplesmente encerrá-la. Esperemos que todos possamos aprender a ser mais atenciosos. Tenho a certeza de que se abordarem da maneira certa, eles serão receptivos.
É importante ter estes diálogos para promover um humor mais inclusivo. Absolutamente. Obrigado pelo conselho, Ana. Sinto-me melhor em abordar isto com os meus amigos. Lição 17. Os benefícios da recuperação pós-treino. Bom dia, Ana. Gostaria de lhe pedir um conselho sobre uma coisa. Claro, e aí? Bem, tenho tentado treinar de forma mais consistente, mas fiquei muito doloroso depois dos meus treinos. Entendo. Que tipo de rotina de recuperação tem feito depois dos treinos? Para ser honesto, não tenho feito muita coisa. Eu meio que desmaio no sofá quando termino. Talvez seja por isso que está a sentir-se tão doloroso. É importante fazer alguma recuperação pós-treino. A sério, que tipo de coisas devo fazer? Bem, o alongamento e a rolagem de espuma podem ajudar muito com dores musculares. E receber uma massagem também pode ser ótimo. Ouvi falar de laminação de espuma, mas não tenho a certeza de como fazer corretamente. Na verdade, é muito simples. Basta usar um rolo de espuma para aplicar pressão e esticar os músculos. Ok, isso não parece muito difícil. E uma massagem parece fantástica, mas tenho um orçamento limitado. Isso é compreensível. Mesmo apenas alguns alongamentos leves podem fazer uma grande diferença. E há muitos excelentes tutoriais no YouTube sobre laminação de espuma. Fantástico, vou ter de experimentar. Obrigado pelo conselho, Ana. Agradeço muito. Claro! Deixe-me saber se as técnicas de recuperação ajudam com a sua dor. Terei todo o gosto em dar outras dicas. Servirá. Estou animado para experimentar e ver se me ajuda a sentir melhor depois dos meus treinos. Lição 18. Encontrando o preço perfeito. Diga, Ana, queria perguntar-te uma coisa. Claro, o que é? Tenho procurado comprar um computador portátil novo, mas não tenho a certeza de como encontrar um preço justo. Percebi. Isso pode definitivamente ser complicado. Qual é o seu orçamento para o computador portátil? Bem, esperava mantê-lo abaixo dos US$ 800, se possível. Acha que é um alvo razoável? $800 soa como um bom orçamento para um computador portátil de qualidade decente nos dias de hoje. Deixe-me perguntar, que tipo de funcionalidades procura? Gostaria de algo com um bom processador, pelo menos 8 GB de RAM e um SSD de tamanho decente para armazenamento. Ok, isso dá-me uma ideia melhor do que procurar. Tem verificado algum retalhista ou website específico? Tenho procurado online, mas os preços parecem variar bastante. Isso é compreensível. Os preços podem realmente flutuar, especialmente com computadores portáteis. Se importa que eu pergunte por quanto encontrou um? Bem, vi um de que gostei por cerca de US$ 850, mas não tenho a certeza se é um negócio justo ou não. $850 para essas especificações soa quase certo, talvez até um pouco na extremidade inferior.
Eu recomendaria comparar preços em alguns retalhistas diferentes e conceituados para ter uma noção melhor da taxa de mercado. Percebi. É um conselho muito útil. Vou fazer mais algumas compras de comparação antes de tomar uma decisão. Definitivamente. E não tenhas medo de negociar um bocadinho, principalmente se encontrar o mesmo modelo para menos noutro lugar. Oh, eu gosto do som disso. Vou ter de experimentar isso. Muito obrigado pelas dicas, Ana. Lição 19. Aventuras ao ar livre com Ana e John. Ei, Ana, já alguma vez andou a pé? Sabe, adoro caminhadas. É uma das minhas atividades favoritas ao ar livre. A sério, tenho vontade de experimentar, mas não tenho a certeza por onde começar. Tem alguma recomendação? Absolutamente. Há tantos trilhos excelentes para caminhadas por aqui. Já alguma vez esteve naquela reserva natural nos arredores da cidade? Não, não o fiz. Como é que é lá? É lindo. Existem alguns ciclos de caminhada diferentes de diferentes níveis de dificuldade. As vistas do topo do trilho principal são de tirar o fôlego. Isso soa fantástico. Adorava dar uma olhada. Quando é que estão livres para fazer uma caminhada juntos? Que tal este fim de semana? Podíamos embalar um piquenique e fazer dele um dia. Parece perfeito. Estou definitivamente dentro. Devo trazer algo específico. Apenas uns sapatos confortáveis, água e talvez um casaco leve para o caso de ficar frio. Oh, e não te esqueças da tua câmara. O cenário é demasiado bonito para não captar. Percebi. Vou certificar-me de que estou tudo pronto. Mal posso esperar para experimentar a minha primeira verdadeira caminhada consigo como meu guia. Vai ser muito divertido. Estou muito ansioso por isso. Caminhar é uma ótima maneira de se exercitar e apreciar a natureza. Absolutamente. Além disso, será bom passar o dia ao ar livre consigo. Obrigado por me convidar. Claro, fico feliz em partilhar uma das minhas atividades favoritas. Isto vai ser uma explosão. Fantástico. Vejo-te neste fim de semana então. Lição 20. Wanderlust com Ana e John. Bom dia, Ana. Ouvi dizer que acabaste de voltar de uma viagem. Para onde é que foi? Ah, sim. Passei uma semana a explorar uma nova cidade. Foi incrível. Oh, a sério? Que cidade visitou? Fui a Paris. Está na minha lista de desejos há anos. E finalmente fiz acontecer. Paris, hein? Deve ter sido espantoso. Qual foi a sua parte favorita? Isso é difícil. Adorava passear ao longo do Sena, apreciando toda a bela arquitetura. E a comida, claro, era absolutamente divina. Só posso imaginar. Paris é uma cidade tão romântica e cultural. Fizeram alguma visita turística? Absolutamente.
Fiz questão de atingir todos os pontos emblemáticos: a Torre Eiffel, o Louvre, a Catedral de Notre-Dame. Foi uma viagem em redemoinho, mas valeu a pena. Soam como as férias perfeitas. Sempre quis visitar Paris. Talvez pudéssemos planear uma viagem para lá juntos algum dia. Deveria definitivamente ir. Ficaria feliz em mostrar-vos os locais e partilhar todos os meus lugares favoritos. É uma cidade tão mágica. Isso seria fantástico. Vou ter de começar a poupar. Como foi a experiência geral para si? Foi incrível. A mistura perfeita de história, arte e cozinha. Voltei a sentir-me tão inspirado e relaxado. Isso é fantástico. Fico feliz que tenha tido um tempo tão maravilhoso. Viajar é tão bom para a alma, não acha? Absolutamente. Isso alarga realmente a vossa perspectiva e abre os vossos olhos para novas culturas. Mal posso esperar pela minha próxima aventura. Eu também. Para onde acha que irá a seguir? Lição 21. Cruise Control com Ana e John. Ei, Ana, ouvi dizer que acabaste de voltar de um cruzeiro. Como foi? Foi fantástico. Tive momentos maravilhosos. O cruzeiro foi tão relaxante e emocionante ao mesmo tempo. Um cruzeiro, não é? Isso soa como umas férias de sonho. Para onde navegou? Visitámos alguns portos diferentes nas Caraíbas. Foi como uma aventura tropical. As Caraíbas, hein? Isso deve ter sido incrível. Quais foram algumas das suas paragens favoritas? Oh, é difícil escolher. Adorei explorar as ruas coloridas de Cozumel. E as praias de Aruba eram absolutamente deslumbrantes. Uau, Cozumel e Aruba. Esse é o itinerário e tanto. Consegue fazer alguma excursão em terra divertida? Definitivamente. Em Cozumel, fizemos snorkeling e vimos a vida marinha mais incrível. E em Aruba, fizemos um passeio pela ilha e vimos todos os marcos famosos. Isso soa como uma explosão. Nunca estive num cruzeiro antes, mas está definitivamente na minha lista de desejos. Deveria fazê-lo totalmente. A combinação de relaxar no navio e explorar novos lugares é simplesmente imbatível. Posso imaginar. E a comida num cruzeiro deve estar fora deste mundo, certo? Oh meu Deus, sim! As opções gastronómicas eram incríveis. Experimentei tantos novos pratos e cozinhas. Estou a ficar com fome só de pensar nisso. Qual foi a sua refeição favorita? Oh, isso é difícil. O sushi no restaurante de especialidades era de outro mundo. Mas os jantares formais na sala de jantar principal também foram incríveis. Sushi e jantar chiques. Soa como um sonho tornado realidade. Tenho definitivamente de reservar um cruzeiro em breve. Lição 22. Negociação do plano de pagamentos. Olá, Ana. Preciso de discutir as condições de pagamento do grande projeto em que estamos a trabalhar. O que acha? Bom dia, John. Estava a rever o contrato e as condições de pagamento parecem um pouco desfavoráveis. O que esperavas?
Bem, esperava um calendário de pagamentos mais flexível, talvez com menos custos iniciais e parcelas mais pequenas ao longo do tempo. É um pedido razoável. Vamos ver se conseguimos negociar algo melhor com o cliente. O que é que tinha em mente? Estava a pensar que talvez pudéssemos fazer 30% adiantado, depois 3 pagamentos mensais iguais para o resto. O que acha que o cliente iria preferir? Isso soa como um bom compromisso. Os 30% adiantados cobrem os seus custos iniciais e os 3 pagamentos mensais tornam-no mais gerível para nós. Exatamente. E estou confiante de que podemos entregar um trabalho excelente, por isso o cliente deve estar disposto a trabalhar connosco nisso. Bom ponto. O nosso historial e a qualidade do serviço devem dar-lhes confiança para concordarem com condições mais favoráveis. Absolutamente. Vamos elaborar uma proposta e enviá-la ao cliente. Gostaria de resolver isto o mais rápido possível. Sim, vamos fazer isso. Vou juntar os detalhes e enviá-los hoje. Esperemos que sejam receptivos às nossas sugestões. Perfeito. Agradeço que deva dedicar um tempo a rever isto comigo. É útil obter a sua opinião. Claro, fico feliz em ajudar a resolver isso. Estou confiante de que podemos encontrar uma solução que funcione para nós dois. Ótimo. Deixe-me saber como vai com o cliente. Estou ansioso para ouvir de volta deles.